Conselheiros, boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa sessão, nossa reunião de julho de 2021, com a sessão agora na segunda-feira, dia 12 de julho, na parte da tarde. Eu vou fazer uma chamada rápida para verificar se todos os conselheiros estão vendo e ouvindo bem. Conselheira Edeli, boa tarde. Boa tarde, tudo ok, presidente. Conselheira Lívia, boa tarde. Boa tarde a todos. Conselheiro Fernando, boa tarde. Boa tarde, presidente. Conselheiro Toselli, boa tarde. Boa tarde, presidente. Conselheiro Matosinho, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Conselheiro Alexandre, seja bem-vindo de volta. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos também. Conselheiro Caio, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, e bem-vindo de volta, Alexandre. Bom, estou ouvindo todos bem. Espero que todos estejam me vendo também. Então, vamos iniciar nossa sessão de hoje com o processo de número 8 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando. O processo tem como recorrente a Fazenda Nacional interessado Alfa Participações Internacionais Limitada. Tainá, a procuradora está presente, o patrono do item 8? Sim, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Doutora Lúcia Martins, seu processo será julgado. Por favor, verificar link no chat. Doutora Lúcia Martins, por favor, verificar link no chat. Item 8 da pauta, doutor Roberto Duque, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar link no chat. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo à nossa turma. Prazer revê-lo. Boa tarde, doutora Andréia. Satisfação enorme aqui poder participar aqui do julgamento. Pena não estarmos juntos em Brasília, não é? Mas em algum momento estaremos lá. Cumprimentar todos os conselheiros, doutora Edeli, doutora Lívia, doutor Zé, doutor Caio, Matosinho, Fernando, Brasil, Alexandre Evaristo. Obrigado aí, uma satisfação. Parabenizar aí pelo trabalho. Vamos só aguardar a chegada da procuradora, doutor Roberto, para a gente iniciar, tá bom? Ok, claro. Doutora Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda à nossa turma. Só para avisar que foram retirados de pauta os processos itens 1 a 4, 6, 7, 9 a 11 e 13 e 14 deste turno. Tá? Então, vamos iniciar com o processo número 8 da pauta. Tá, então, o 10 saiu, perdão, o outro, que era com o doutor Fernando Brasil, também saiu. Sim, mas por quê? Qual a razão da retirada, doutora Andréia? Olha, doutor Roberto, eu já recebo as retiradas já solicitadas, tá? E pelo que eu tenho aqui, foi retirado de pauta pela PGFN, tá? Então, difícil, em alguns casos, estão sendo difíceis julgar. Melhor porque agora a gente vai começar a resgatar os processos. Então, a gente vai dar conta desse passivo, ok? Vamos só começar, então, já com o processo número 8 da pauta, de relatoria também do conselheiro Fernando, ao recorrente à Fazenda Nacional interessado em Alfa Participações Internacionais Limitada. Então, doutor Fernando, quando estiver pronto, está com a palavra, peço para deixar o microfone no mudo. Quem estiver com o microfone aberto, por favor. Pode começar, doutor Fernando.
Feito, presidente, eu deixei o arquivo na nossa base. Vamos lá. Trata-se de recurso especial interposto pela PGFN, face do acórdão 1402.003.341, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar integralmente os lançamentos de CSLL, reduzir a base tributável de RPJ, ajustando de acordo com a taxa de câmbio aplicável nas atas de balanço, e para negar provimento em relação à aplicação do Tratado Brasil-Portugal. A exigência diz respeito aos anos calendários de 1996 a 1999. Na parte que ainda interessa ao litígio, o acórdão recorrido recebeu a seguinte redação, né? Transcrevo aqui a decisão do acórdão, a parte da ementa do acórdão recorrido. Os autos já haviam sido analisados antes por essa colenda turma, que por meio do acórdão 9101.002.179, né? Em recurso especial interposto pela PGFN, anulou o acórdão 101.96.783, que havia dado provimento ao recurso voluntário interposto. Os autos foram, então, submetidos a novo sorteio, que redundou, né, no acórdão 1402.003.341, conforme já relatado. A exigência trata de RPJ-CSLL, decorrente de ausência de audição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real dos lucros oferidos no exterior por empresa incorporada pelo contribuinte, envolvendo a totalidade de seu patrimônio líquido. A incorporada possuía controladas no exterior, em países dependentes de tributação favorecida. Tal incorporação foi realizada pelo contribuinte em 24/10/2000, conforme detalhado no termo de verificação fiscal, qual é parte integrante desse auto de infração. O contribuinte interpôs impugnação, que foi julgado improcedente pela turma julgadora de primeira instância. Cientificado, o contribuinte manejou competente recurso voluntário, que redundou no acórdão 101.96.783, né, que depois foi cancelado, como eu já disse, pelo 9101.002.179. Os autos foram, então, submetidos ao novo sorteio, que redundou no acórdão recorrido. Os autos foram encaminhados à PGFN, que interpôs aí o seu recurso especial, apontou como paradigma o acórdão 9101.00468, o qual foi admitido pelo despacho de admissibilidade de folhas 694 e 696. Né? Transcrevo alguns trechos de interesse aí do acórdão. Tá? O tema objeto de recurso é a validade da incidência da CSLL sobre os lucros gerados no exterior anteriormente à vigência da MP 1858, dígito 6/99, né, mas disponibilizados em momento posterior. Decisão recorrida, né? Então, ela diz lá, a Lei 9249, de 95, plantou o regime de universalidade de tributação dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pelo qual continuou a CSLL submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para contribuição social a partir da MP 1858, dígito 6 de 99, que passou a surtir efeitos a partir de 1 de outubro de 99. O paradigma, lucros no exterior disponibilizados após a vigência da MP 1858, dígito 6/99. Para os lucros, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior, a hipótese de incidência da CSLL surge com a publicação do artigo 19 da MP 2158/6/99. Tá? Do jeito que está na emenda, interpretado sistematicamente com a legislação a que se reporta, define como fato gerador do CSLL, para esses casos, o momento da disponibilização do lucro e não o momento da geração desse. Com relação a essa matéria, ocorre alegado dissenso jurisprudencial, pois as situações fáticas semelhantes sobre a mesma incidência tributária à luz das mesmas normas jurídicas chegou-se a conclusões distintas. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a Lei 9249 implantou o regime de universalidade de tributação dos lucros apenas para o IRPJ, razão pelo qual continuou a CSLL submetida à sistemática de territorialidade, só foi alterada para a contribuição social sobre o lucro líquido a partir da MP 1858, passou sobre o efeito de 1º de outubro de 99, o acórdão paradigma contado decidiu de modo diametralmente oposto que para os lucros, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior, a hipótese de incidência surge com a publicação da MP 2158, que, interpretado sistematicamente com a legislação que se reporta, define como fato gerador do CSLL, para esses casos, o momento da disponibilização do lucro, e não o momento da geração desse lucro.
No mérito, a PGFN requeriu o restabelecimento da decisão de primeira instância. Arrematando, né? Eu transcrevo aqui os argumentos finais da PFN do porquê que ela entende que mesmo esses lucros tendo sido gerados antes da vigência da MP 1858, eles poderiam ser tributados só após o início da vigência da lei, né? Mesmo os lucros sendo anteriores à vigência da lei. O contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, do recurso possível interposto pela PGFN e do despacho de admissibilidade de folha 712 seguintes, não constando nos autos contra-razões o recurso especial por ele interposto. É o relatório, presidente. Ok. Doutor Roberto, vou marcar seu tempo aqui. Tá? A Fazenda não vai falar. Não, ela só está acompanhando. Tá, ok. Não, porque como recurso é fazendário, eles teriam prioridade, né? Tá bom, ok, doutor Roberto. Vou começar. Bom, vamos lá. Pronto. Doutor André, obrigado. Eu acho que eu serei bastante breve aqui. A questão ela não é de desconhecimento dos senhores, ela é bastante conhecida no Conselho, na Câmara Superior. Já existem precedentes adotando a mesma linha de interpretação que o acórdão recorrido adotou, e ela é muito clara. Os lucros formados devem ser, a tributação desses lucros disponibilizados deve ser regida pela lei vigente à época da sua formação. Foi dessa forma, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao considerar inconstitucional o parágrafo único do artigo 74 da MP 2158, na ação direta de inconstitucionalidade 2588, que inclusive foi julgada posteriormente ao acórdão paradigma citado, invocado pela PFN no seu recurso especial. A operação que deu ensejo a essa disponibilização de lucros foi bastante discutida em turma. Se eu não me engano, o conselheiro Caio esteve presente nessa discussão, e era uma questão de saber se uma incorporação ocorrida entre duas empresas no Brasil proporcionaria a disponibilização dos lucros das controladas da empresa incorporada, ou se haveria uma mera sucessão nessa detenção de participação societária, porque fato é que a alienação de participação societária não houve. Houve meramente a incorporação de um patrimônio líquido na outra. Teve uma decisão favorável ao contribuinte, essa decisão foi anulada, como disse o doutor Fernando Brasil, e no retorno, num novo julgamento, o contribuinte perdeu por voto de qualidade em relação ao mérito da exigência. A questão da CSL foi integralmente cancelada porque se entendeu, e já havia, inclusive, uma orientação simulada no Conselho, que a CSL só pode atingir lucros formados depois da entrada em vigor dessa MP 1858, ou seja, depois de outubro de 99. E os lucros que nós estamos falando nesse processo são dos anos 96, 97, 98 e 99 até outubro, que foram considerados disponibilizados em função dessa incorporação ocorrida em 2000. Então, há uma intangibilidade desse estoque de lucros em relação à tributação pela CSL, e os dois paradigmas favoráveis, iguais ao contribuinte mais recente, são o acórdão 9101-004-928, de 3 de junho de 2020, e o acórdão 9101-003-087, de 13 de setembro de 2017, que chegaram na Câmara Superior a essa conclusão de que a CSL não atinge lucros formados em exercícios anteriores a 99, ainda que disponibilizados em momento posterior. São essas as considerações, presidente, relator, demais conselheiros. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu fico à disposição. Muito obrigado. Ok, doutor. Vamos lá, doutor Fernando, pode dar continuidade. Perfeito, presidente. Então, eu estou confirmando o conhecimento do recurso especial, não vi óbices. E para encurtar aqui a história, né, já que o próprio doutor Roberto citou, também estou citando a última decisão aqui que foi proferida, pelo menos que eu identifiquei também, que é o acórdão 9101-004-928, julgado em 3 de junho de 2020, que por unanimidade de votos negou o provimento ao recurso especial interposto pela PGFN. Então, peço ver nas meus pares para transcrever os fundamentos do voto condutor do conselheiro André Mendes de Moura. Então, o conselheiro André aqui faz uma explicitação da legislação, ele traz aí então a questão da MP 1858,
diz, olha, que realmente só poderia incidir a CSLL sobre essas operações para os lucros formados após o início da vigência dessa norma. E ele arremata, né, tratando já do decidido pelo STF numa ADIM, por decisão definitiva plenária, né, o parágrafo único do artigo 74 da MP 2158, que autorizava a tributação de lucros apurados pela controlada coligados no exterior até 31 de dezembro de 2001, a partir do momento que tivessem sido disponibilizados, né, o STF considerou inconstitucional esse dispositivo, né. Então, ele transcreve aqui, inclusive, a ementa do julgado, né, no que nos interessa, diz lá a inconstitucionalidade do artigo 74, parágrafo único da MP 2158, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001, inclusive, né, quando a gente está tratando aqui, então, dos anos calendários de 1996 a 1999, né, e eu concordo integralmente tanto com esse precedente citado quanto com o acórdão recorrido. Eu estou encaminhando meu voto por negar provimento ao recurso da PGFN. Ok. Bom, podemos iniciar a votação. Alguém tem alguma colocação a fazer? Vamos lá, doutora Edeli. Microfone, doutora Edeli. Esclarecimento, Fernando. Nós temos vigência a partir dos lucros apurados a partir de 1º de outubro de 99. Aqui, o investimento, por que eu perdi, eu estava olhando outra coisa e perdi o passo, porque chegamos na inconstitucionalidade do artigo 74, estamos em coligada? Desculpa. Não, Edeli. O fato não é esse, né? O fato é que o objetivo ali do parágrafo único do artigo 74 era considerar disponibilizado automaticamente aqueles lucros do passado, né? Que foi mais ou menos a linha da própria autuação aqui no nosso caso também. Se considerado disponibilizado ali naquele momento, né? Então, a gente tem duas questões. Primeiro, o início da vigência da MP 1858, né? Já que esses lucros eram formados antes da vigência dessa MP, não haveria que se tributá-los, né, naquele outro momento. E o segundo, da ADI, que não permitia que retroagisse antes da disponibilização efetiva. Ok. Com relator. Ok. Doutora Lívia. Também acompanho o relator. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Matosinho. Com o relator. Conselheiro Alexandre. Com o relator, presidente. Conselheiro Caio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então ficou conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade. Doutor Roberto, até a próxima. Muito obrigado, bom trabalho para vocês, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com licença. Tainá, vamos dar continuidade aqui, vamos passar para o item 12 da pauta, de minha relatoria, recorrente à Unibanco, União de Bancos e interessado em Fazenda Nacional. O patrono está presente? Sim, farei a convocação. Ok, obrigada. Item 12 da pauta, doutor Pedro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar o link no chat. Doutor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo à nossa turma.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira. Boa tarde, conselheiros. Ok, vou pedir só para você deixar o microfone no mudo, por favor. Eu vou iniciar o relatório. Bom, então vamos lá. Recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra o acórdão 1401-001648 de 2016, recurso fundamentado no RICAF. O acórdão tem ementa que eu transcrevo aqui abaixo para os senhores conselheiros. No recurso especial, o contribuinte alega que o acórdão recorrido deu a interpretação divergente nas seguintes matérias. Necessidade de se compensar o crédito de CSLL previsto no artigo 8º da MP 1807/99, no lançamento, e da postergação, o adiantamento de despesa que poderia ser deduzida posteriormente, caracterizada a postergação. No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso apenas em relação à matéria do item 1, a necessidade de compensar crédito CSLL no artigo 8º. Houve negativa de segmento em relação ao item 2 e a contribuinte apresentou agravo contra a negativa de segmento desse segundo item, mas ele foi rejeitado. O reconhecimento da divergência mencionada no item 1 está embasado no parecer, aí eu transcrevo, aí trago aqui o paradigma. A matéria, aí eu trago aqui foi desenvolvido aqui pelo recorrente. E aí, intimada do recurso, da contribuinte, do despacho que aderiu em parte o recurso, a PGFN não apresentou contrarrazões. Então, doutor, o relatório, fui bem sucinta, que vamos fazer a sustentação oral, então vou marcar seu tempo aqui, ok? Vamos lá. Muito obrigado, boa tarde. Eu também vou ser bem sucinto. Restou em discussão somente a comparação entre o crédito presumido previsto na medida provisória 1807 de 99 com se ele tem a natureza de base negativa de CSL ou de saldo negativo para fins de eventual nulidade ou redução do lançamento. Originalmente, o lançamento tinha por objeto a glosa de perdas no recebimento dos créditos, no termo da Lei 9.430, que a matéria que não foi submetida a essa Câmara Superior, e permaneceu em discussão somente se o fato de as autoridades fiscais não terem considerado esse crédito presumido para a redução da CSL, bem como da multa de ofício e dos juros a ela atrelados, implicaria algum vício material insanável ou, subsidiariamente, apenas a redução do lançamento. O contribuinte alegou que esse crédito presumido deveria ter sido considerado e a turma abaixo, ela decidiu que ele tem natureza de saldo negativo, tá? E o contribuinte se opõe a isso com base no argumento de que ela essencialmente semelhante à base negativa de CSL e não tem a natureza de saldo negativo. Eu peço a licença para poder compartilhar uma apresentação sucinta, só demonstrando a base de cálculo desse crédito presumido. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Sim, vamos vendo. O CAPT, enfim, ele tem aqui a base de cálculo, e em seguida, o parágrafo primeiro, eles, de maneira sucinta, mostra que isso não compõe a base para apuração. Mas o essencial, enfim, para a determinação da natureza desse crédito presumido, o contribuinte entende que está nos parágrafos 2º e 3º desse artigo 8º da medida provisória. O parágrafo 2º, ele mostra que esse crédito presumido ele só pode ser compensado até o limite de 30% do saldo da CSL remanescente, o que mostra uma evidente natureza, tendo em vista a restrição de 30%, a chamada trava de 30%
da CSL. Saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido não está limitada por esse valor, e isso já mostra uma evidente diferença, além do fato de você poder usar esse crédito presumido somente com a própria contribuição, o que já mostra que aqui não se está diante de um instituto semelhante ou análogo a um saldo negativo, tendo ele mais a natureza de uma base negativa, ainda que presumida. E o parágrafo 3º, por sua vez, ele determina que o crédito presumido ele não vai estar sujeito a qualquer atualização monetária ou de juros, o que também assemelha ela a uma base negativa da CSL, não ao saldo negativo. O saldo negativo é esse que está sujeito ao cômputo de juros Selic de maneira mensal. Então, esse artigo 8º da medida provisória, ele deixa bem claro tanto a regra limitadora de utilização do crédito presumido, que pode ser utilizado somente com a CSL, é limitado a 30%, assim como a base negativa, e a inexistência de atualização monetária ou juros, o que também a equipara a uma base negativa, diferentemente do saldo negativo da CSL. Então, por essa razão, a partir dessa interpretação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 8º, o contribuinte pleiteia que seja reconhecida o crédito presumido da CSL como um valor que poderia ter sido deduzido nos mesmos termos de uma base negativa da CSL, o que, não tendo sido feito pelas autoridades fiscais, no momento do lançamento, deve implicar sua nulidade por vício material de maneira integral, por ofensa ao artigo 142 do CTN, ou caso essa turma entenda que o vício não é suficiente ou ele não implica a nulidade integral do lançamento, que ao menos seja determinada a sua redução para que seja considerada o crédito presumido. E é isso, muito obrigado e boa tarde. Ok, doutor, então vamos lá. Quanto ao conhecimento, eu não tenho nenhuma ressalva, não houve apresentação de contrarrazões, bem como o despacho de admissibilidade, eu corroboro o que foi decidido e assim eu conheço do recurso. Quanto ao mérito, o presente processo ele tem por objeto o lançamento de RPJ CSLL relativamente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2005. A autuação foi motivada pela dedução indevida de despesas com perdas em operações de crédito. O lançamento foi mantido pela decisão de primeira instância administrativa, já de segunda instância, deu provimento parcial para que fossem compensados apenas os prejuízos. Doutora Andréa. Oi. A Edeli caiu. Desculpa. Ela já avisou aqui. Tá. Vamos aguardar, então. A tela virada para lá, ainda bem que vocês avisam. Voltou.
Bom, a doutora Edeli, ela está com uma questão técnica, então vamos aguardar mais um pouquinho, senão a gente vai ter que continuar. Já está entrando, tá?
Entrou a conselheira Edeli. Conselheira Edeli, a escuta? Sim. Então, vou lá. Então, eu já passei pelo conhecimento, eu não sei se essa parte a senhora chegou a pegar. Então, na verdade, como eu entendi que o despacho de admissibilidade abarcou bem a divergência, eu corroborei o despacho de admissibilidade e segui, então, com o conhecimento do recurso para o exame de mérito. Aí, no mérito, eu fiz um pequeno resumo da contenda, e aí agora estou já com a divergência apreciada conforme relatado. Então, a divergência agora a ser apreciada trata exatamente do exame dessa questão. Então, eu vou reproduzir o acórdão recorrido que negou o pleito do contribuinte, né? Então, está aqui crédito CSLL relativo à MP 2158 de 2001, que é a última redação da MP 1807/99, ainda com vigência, né? Bom, aí aqui isso é o acórdão recorrido, né? Aí eu trago aqui os fundamentos. Importante também reproduzir a redação do 8º da 2158 de 2001, que é a última reedição da MP 1807 de 99. Aí trago aqui também, transcrevo. O que está em questão é se os referidos créditos de CSLL assumem uma feição semelhante à do saldo negativo, que é a posição do acórdão recorrido, ou se eles têm a natureza da base negativa da CSLL, que é o acórdão paradigma. Então, está bem caracterizada aí a divergência. A equiparação dos referidos créditos de CSLL a saldo negativo da contribuição apresenta alguns problemas. Claramente, esses créditos de CSLL foram dados em substituição às bases negativas apuradas até 31/12/98, ou seja, o contribuinte podia optar por trocar as bases negativas de CSLL, que poderiam ser compensadas com bases positivas futuras pelos créditos de CSLL a serem compensados com débitos futuros da mesma contribuição. Importante perceber que a regra não admite, em qualquer hipótese, a restituição desses créditos ou sua compensação com outros tributos e contribuições que não a própria CSLL. Ela também não admite, para esses créditos, o acréscimo de qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido. Não bastasse isso, a compensação desses créditos somente pode ser efetuada com até 30% do saldo da CSLL remanescente em cada período de apuração. Limite esse muito semelhante àquele que existe para a compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL. Finalmente, a compensação de bases negativas da CSLL, no momento do lançamento de ofício, também exige o controle dos valores já utilizados pelo contribuinte, dos saldos ainda disponíveis, etc. De modo que esse tipo de argumento também não serve para equiparar os referidos créditos de CSLL a saldo negativo dessa contribuição. Penso que o posicionamento do acórdão paradigma, em conceder aos referidos créditos o mesmo tratamento dado às bases negativas da CSLL, guarda mais coerência com os termos do artigo 8º da MP 2158 de 2001. Diante do mesmo tipo de reivindicação a examinada, assim se manifestou o paradigma. Eu transcrevo o trecho do paradigma. Com efeito, os créditos de CSLL, fundamentados no artigo 8º da 8158, não são passíveis de restituição ou compensação com outros tributos e contribuições. Não são acrescidos de qualquer valor a título de atualização monetária ou de juros. E sua compensação só pode ser efetuada com até 30% do saldo da CSLL remanescente em cada período de apuração, de modo que não há como equipará-los a saldo negativo nem aos débitos em geral, cuja compensação é feita somente por iniciativa do contribuinte mediante a apresentação de PERDECOMP. Desse modo, voto no sentido de dar provimento ao recurso do contribuinte para fins de reconhecer, no contexto do lançamento de ofício formalizado nos presentes autos, o direito à compensação dos créditos relativos ao artigo 8º da MP 2158, limitado a 30% do saldo da CSLL remanescente. Então, meu voto é nesse sentido. Conselheira Edeli. Eu estava resgatando desde a decisão de primeira instância, porque até vejo também a similitude com a compensação de prejuízos, né? E dentro dessa similitude, né, como é que trato, né, estoque de prejuízos a compensar, né? A autoridade fiscal não está obrigada a considerá-los no lançamento, porque é direito do sujeito passivo destiná-los a outra finalidade,
né, a um valor que ele entende exigível, né, reduzir um valor exigível, do que a fiscalização ex ponte própria reduzir um valor que ainda vai estar com suspensão da exigibilidade, né, e passível de discussão. Agora, isso significa o quê? Que é o sujeito passivo que deve, em impugnação, trazer essa arguição, né, e aí se submete à comprovação. Então, quando eu caí, eu estava aqui com a decisão de primeira instância aberta, procurando como a matéria tinha sido tratada. E caiu tudo, fechou tudo, e agora eu estou abrindo o PDF da decisão de primeira instância. Aí posso já, quer dizer, a minha dificuldade está, nós temos prova para admitir esse valor? Para dar provimento ao recurso especial? Isso foi uma preocupação da relatora também? Olha, eu fiz um cotejo, na verdade, eu fiquei me fixando na questão do recorrido, se era natureza de saldo negativo. Então, para mim, esse fundamento da natureza do saldo negativo era um fundamento importante, que para mim não é. Então, me fixei nesse segmento. E aí, como eu tinha um paradigma, eu entendi que entendi que deveria seguir na linha do paradigma, que isso não seria uma espécie de saldo negativo. Não concordei com esse fundamento do recorrido. Então, eu estou lhe acompanhando em parte. Eu também entendo que não é saldo negativo, que tem mais semelhança com compensação de prejuízo. Só que, para admitir compensação de prejuízo, eu teria que ter a prova. Agora, deixa eu ir lá, que aí eu resgato. Pode falar, conselheiro Caio. Obrigado. Com base no que ele ponderou, não é premissa da autuação a existência desse registro financeiro da forma como feito? Então, não seria... Porque aqui a gente está tratando de uma negativa a uma manobra já perpetrada pelo contribuinte. Bom, então, é que eu enxergo dessa forma, né? É que a glosa foi de perda. Aí, diante do lançamento, ele opõe, olha, a fiscalização tinha que ter aproveitado o meu crédito presumido de CSL. Nessa visão essa visão que eu estou tendo do litígio. Então, ele vem em defesa, alegando, olha, o auto de infração é nulo porque não foi consumido o meu crédito presumido de CSL nesse lançamento. Né? E aí eu discordo da nulidade, né? Justamente porque eu acho que a fiscalização não tem esse dever de aplicar, e aí o aproveitamento desse valor passa a ser, para mim, uma questão de prova. Agora cheguei na decisão de primeira instância. Não, eu estou com ela aberta aqui, deixa eu resgatar aqui. A questão era tinha divergência no SAPLI. Não, são duas. O crédito presumido está no tópico seguinte, André. Tá, porque aqui está falando de prejuízo, tá. Aí aqui... Bom, vamos lá. Doutor Caio, ainda quer falar? Doutor Caio, ainda quer falar? Não, pode abaixar. Não, muito obrigado. Esqueci de abaixar. Doutora Lu, você só pediu a palavra? Pois não. É uma questão de ordem. Me parece que a Procuradoria não foi intimada para apresentar contrarrazões. Pode falar, conselheiro Fernando.
Presidente, eu não tinha tentado, não observei o que a doutora Lúcia comentou agora. Só estava olhando aqui no recurso voluntário, o contribuinte aponta, né? Ele diz, verifica-se por meio do DIPJ 2006, no calendário de 2005, e o LAUR 2005, que o recorrente possuía, em dezembro de 2005, saldos de prejuízo fiscal e base negativa disponíveis para utilização nos montantes de tanto e tanto, respectivamente, e DOC 3. Então, aparentemente, há esse argumento por parte dele, tá? Que talvez ensejasse um retorno, a gente poderia imaginar a respeito disso. Mas voltemos à parte ainda formal, acho que teremos que ver essa questão da a doutora Lúcia comentou, né? Espera aí, só um minutinho que tem... Doutora Edeli quer falar? O patrono só quer... Com essa ponderação do Fernando, né, não importa ele ter dentro dessa similitude com prejuízo fiscal, não basta ele ter o prejuízo em 2005, ele tem que ter esse prejuízo disponível em 2010, que é o ano do lançamento, né, para poder indicar para aproveitamento, né, diante da similitude com prejuízo fiscal. Então, faltaria prova, mas também não estou vendo aqui a intimação para contra-razão. Por favor, doutor, o senhor quer algum esclarecimento de fato? Se tem algum esclarecimento, pode falar. Sim, só 2 pontos, né? Apesar da similitude com a base negativa, a questão da base negativa ela já foi decidida pela turma ordinária, que foi decidido que ali havia demonstração, e além disso, o acórdão da DRJ ele aponta a existência dos documentos que comprovariam a existência do crédito presumido da CSL, aí sim ele é equiparado à base negativa, e na página 6 do recurso voluntário, enfim, com base nesses mesmos documentos que foram analisados pela DRJ, o contribuinte havia indicado qual seria o valor a ser mantido do lançamento se ela fosse considerada. Claro que em conjunto ali também com... ele foi de um momento anterior ao julgamento do CARF, que acatou a utilização da base negativa, mas com relação especificamente ao crédito presumido, com base nos documentos que constam nos autos, o contribuinte realizou um cálculo de qual deveria ser o lançamento a ser mantido se esse crédito presumido fosse equiparado à base negativa. E é isso, meu esclarecimento. De fato, muito obrigado. Ok, doutor. Bom, aqui, vamos ver. A gente tem aqui o despacho de encaminhamento, intimição dos procuradores da Fazenda credenciados junto a esse conselho, da decisão consubstanciada no acórdão, /despacho, nos termos do RICARF, 9/1 de 2017. Vamos lá. Passando o resultado de julgamento. No caso do bar. Esse sujeito passivo.
É verdade. É porque quando eu vi ali o acórdão e despacho, eu entendi que era o de admissibilidade. Esse processo tem muitos volumes, muitos anexos, então, realmente, nessa folha... Na ciência PFN, da folhas 4.866, e o despacho de encaminhamento de folhas 4.865, foi aqui que eu entendi que tinha tomado ciência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar de pauta para saneamento, então. Peço desculpas, porque realmente achei que já tinha sido... Inclusive, botei no relatório, porque realmente eu entendi que esse documento de 4.800, folhas 4.866 era a intimação, tá? Doutora Lúcia. Eu peço desculpas por não ter visto antes do relatório. Desculpas. Não, tranquilo. Então tá, então vamos retirar de pauta para saneamento e vamos... Doutor, agradeço a participação. Em breve ele retorna. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Tainá, pode interromper a gravação um instantinho, por favor? Sim, ok.